Então vamos ver qual é a condição para alinhamento de três pontos. Olha, tenho três pontos A, B e C. Neste caso, eu consigo traçar uma reta que passa pelos três pontos, pelo A, pelo B e pelo C. Quando isso acontece, eu falo que A, B e C estão alinhados. Existe uma reta que os contém, uma reta que contém os três pontos. Esses pontos que estão alinhados são chamados de colineares. Colineares significa estão na mesma linha. Se eu pegar esses outros três pontos aqui, o P, o Q e o R, eu não consigo traçar uma reta que passe pelos três pontos. Então, os pontos P, Q e R, eles não estão alinhados. Não existe uma reta que os contém. E eles são chamados de não colineares. Três pontos estão alinhados, C e somente C, pertencerem à mesma reta. Vamos ver agora qual é a condição para que três pontos estejam alinhados. Se eu tenho três pontos, o A, X, A, Y, A, o B, X, B, Y, B e o C, X, C, Y, C, para que eles estejam alinhados, sejam colineares, pertençam à mesma reta, tudo isso quer dizer a mesma coisa. É necessário que um determinado determinante, que determinante é esse? É o determinante formado pelas coordenadas de cada um dos pontos e na última coluna o número 1. É necessário que esse determinante seja igual a zero. Não é uma coisa do outro mundo demonstrar isso, mas vamos deixar isso para um outro momento. Isso fica mais claro com um exemplo. Então eu tenho três pontos aqui, 3 e 2, 4 e 4, 5 e 6, e quero verificar se eles estão alinhados, se eles são colineares, se eles pertencem à mesma reta. Primeiro passo é identificar bem os pontos e as suas coordenadas, como a gente já vem fazendo. XA3, o YA2, o XB4, YB4, XC 5, YC 6. Então, estão bem identificados os pontos. Agora eu vou montar com cuidado a matriz. XAYA1, XBYB1, XCYC1. Se você estiver fazendo isso no caderno, na prova, deixe um bom espaço entre as colunas para que não dê nenhum problema. Então vamos montar, olha. O XA vale 3. O YA vale 2 e na última coluna 1. O XB vale 4, o YB vale 4 e na última coluna 1. O XC vale 5, o YC vale 6 e na última coluna 1. Como é que eu resolvo um determinante? Isso eu preciso saber, como é que se calcula um determinante. Eu vou passar um risco aqui e vou continuar do outro lado. Então, o terceiro passo é calcular calmamente. Reparem que eu estou insistindo nessas palavras com cuidado, calmamente, porque esse processo, ele é assim, ele possibilita, ele facilita a ocorrência de erros, de enganos. Então, está aqui a minha matriz. Eu repito as duas primeiras colunas. Repeti a primeira coluna, 3, 4, 5, e a segunda coluna, 2, 4, 6. Agora eu vou fazer a multiplicação das diagonais. Isso você deve fazer da maneira que ficar mais confortável para você. 3 vezes 4, 12. Vezes 1, 12. A próxima. 2 vezes 1, 2. Vezes 5, 10. E a última, 1 vezes 4, 4. Vezes 6, 24. Essas as diagonais. Vamos agora às diagonais opostas. Para as diagonais opostas, eu tenho que trocar o sinal. Então, 1 vezes 4, 4. Vezes 5, 20. Eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 20. Se der negativo, se desse menos 20, trocaria o sinal, daria mais 20. 3 vezes 1, 3. Vezes 6, 18, menos 18, porque eu tenho que trocar o sinal. E a última, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8, menos 8, porque eu tenho que trocar o sinal. Se você
já deve ter aprendido a calcular o determinante, faça da maneira que for mais confortável para você e da maneira que seja melhor para evitar erros. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar zero. Então, o determinante dessa matriz A deu zero. E se o determinante da matriz A deu zero, o meu quarto passo é concluir se os pontos estão ou não alinhados. Como a gente vai ver daqui a pouco, tem hora que eu quero que eles estejam alinhados, tem hora que eu não quero que eles estejam alinhados, que eles definam um triângulo. Então eu posso concluir que se o determinante é igual a zero, os pontos A, B e C são colineares. É a mesma coisa que falar estão alinhados, é a mesma coisa que falar que esses três pontos pertencem à mesma reta. Então vamos lá para mais um exercício. Para que valores de A, os pontos 0 e A, B, A e menos 4 e C, 1 e 2 são vértices de um triângulo. Então eu tenho três pontos e quero que eles sejam vértices de um triângulo. Para que três pontos sejam vértices de um triângulo, eles não podem estar alinhados. Não podem estar alinhados, porque se estiverem alinhados, eu tenho uma reta e não um triângulo. Qual é a estratégia que eu vou adotar aqui? Eu vou calcular o valor de A para que os pontos estejam alinhados. E para todos os valores diferentes, os pontos não estarão alinhados e podem ser vértices de um triângulo. Vou marcar os pontos aqui. O A é 0 e A, o B é A e menos 4 e o C é 1 e 2. Vou montar a minha matriz para calcular o determinante. A última coluna, todos números 1. Na primeira linha, 0 e A, 0 e A. Na segunda linha, A e menos 4. E na terceira linha, 1 e 2. Repito a primeira coluna, repito a segunda coluna e vou calcular agora. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. A vezes 1 vezes 1 dá A. 1 vezes A vezes 2 deu 2A. Vou calcular agora as diagonais inversas. 1 vezes menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4, porque nas diagonais inversas eu tenho que inverter. A segunda é 0, e a terceira dá A vezes A, que dá A ao quadrado, vezes 1A ao quadrado, menos A ao quadrado, porque eu tenho que inverter. Eu só vou dar uma acertada nisso para ficar bonitinho como uma equação do segundo grau. Vai ficar menos A ao quadrado mais 3A mais 4 igual a 0. E agora vamos resolver a equação. Os coeficientes, o A é igual a menos 1, o B é 3 e o C é 4. Cuidado com esse menos 1 aqui. Delta é B2 menos 4AC. 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 4. Cuidado com os sinais. 9 mais 16 dá 25. A raiz de delta deu raiz de 25 e é 5. Como é que eu calculo o A? O A é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Não vamos confundir esse A com esse A, né? Esse A é a nossa incógnita. Esse aqui é da equação do segundo grau. Então vai ficar menos B menos 3 mais ou menos 5 sobre 2 vezes menos 1. Cuidado com esse menos 1 aqui. Então isso vai dar menos 3 mais ou menos 5 sobre menos 2. O primeiro valor de A é menos 3 mais 5 sobre menos 2. 2 sobre menos 2 é menos 1. E o segundo valor de A é menos 3 menos 5 sobre menos 2. Menos 8 sobre menos 2 dá 4. Muita calma nessa hora, porque esses valores são os valores para os quais os pontos estão alinhados, que eles pertencem a uma reta, eles não formam um triângulo. Então, se eu quiser formar um triângulo, eu tenho que pegar todos os pontos A reais pertencentes ao R, tal que o A seja diferente de menos 1 e o A seja diferente de 4. Porque se for menos 1 ou se for 4, os pontos vão estar alinhados e não vão formar um triângulo. Essa é a nossa resposta. Se você tiver tempo,
coloque, substitua o A pelos valores que nós calculamos, calcule o determinante e você vai ver que realmente dá zero. Então vamos ver um exercício aqui. Ó. Para que os pontos A, B e C, o A é x e 3, o B é menos 2x e 0 e o C é 1 e 1. Para que esses pontos sejam colineares, é necessário que o x seja... Eu quero saber qual é o valor de x para que esses três pontos sejam colineares. Pontos alinhados, igual a pontos colineares, estão na mesma linha, pertencem à mesma reta. E a condição de alinhamento de três pontos é que esse determinante, formado pelas coordenadas dos pontos com um 1 na última coluna, seja igual a zero. Então, primeiro passo, vou identificar bem os pontos. O A, o x igual a 3, o x igual a x, o A é o desconhecido, e o y igual a 3. O B, o xb igual a menos 2x, e o yb igual a 0. E o C, o xc igual a 1 e o yc igual a 1. Então, separei os pontos, estão bonitinhos lá, sei quem eles são. E vou montar o determinante. Você deve usar aqui o caminho que você achar mais simples. Eu coloquei a matriz e já coloquei os três uns na última coluna. E agora eu vou calmamente colocar. Ó. O xa é x, o ya é 3. O xb é menos 2x, o yb é 0. O xc é 1, o yc é 1. Repito a primeira coluna, x menos 2x e 1. Repito a segunda coluna, 3x e 0. E agora eu vou começar a calcular esse determinante. X vezes 0 vezes 1. Sempre que tiver 0 numa diagonal, o resultado é 0. Eu posso nem escrever, eu escrevi 0 aqui. A próxima, 3 vezes 1 vezes 1 é 3. 1 vezes menos 2x vezes 1 é menos 2x. Então, multipliquei as primeiras diagonais. Vou multiplicar as diagonais inversas agora. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Coloquei menos 0, mas tanto faz. X vezes 1 vezes 1 dá x. Trocando o sinal, dá menos x. Eu estou insistindo num ponto que você pode fazer da maneira que você sabe fazer o determinante, que seja mais fácil para você. 3 vezes menos 2x dá menos 6x. Vezes 1 dá menos 6x. Mas eu tenho que trocar o sinal. Então vai ficar mais 6x. Se eu agrupar esses caras aqui, eu tenho 3x, que é o 6x menos 2x, mais 3, isso tem que ser igual a 0. Passo esse 3 para o outro lado, 3x igual a menos 3, x igual a menos 1. Então, para que esses três pontos estejam alinhados, sejam colineares, é preciso que o x seja igual a menos 1. Você pode até fazer uma verificação, se você quiser. Colocar no lugar do x o menos 1 e calcular o determinante para ver se ele realmente vai dar 0. A alternativa correta aqui é a alternativa B.